Olá! Hoje, como eu tinha dito no último vídeo, eu vou continuar a falar um pouquinho sobre falácias, pegando alguns exemplos, para a gente começar a entender os cuidados que a gente precisa tomar ao raciocinar. Porque às vezes tem informação ali, mas não leva a uma conclusão sólida. Às vezes não tem informação nenhuma e a gente deveria simplesmente não considerar aquele argumento. Mas é necessário que a gente aprenda aos poucos a identificar o que está sendo. Dado o que a gente aprende, o que é possível ou não concluir. Tudo bom? Então, começando, deixem aí embaixo depois se vocês gostaram, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal, não esqueçam de fazer essas coisas para vocês poderem continuar recebendo avisos de quando eu posto alguma coisa. Mas vamos voltar às questões das falácias. Uma falácia extremamente comum de a gente encontrar por aí é o chamado ad hominem, que é quando, ao invés de você atacar a ideia, ao invés de você verificar, tentar argumentar que uma ideia é errada, você ataca a pessoa que está apresentando aquela ideia. Ninguém jamais viu isso acontecer em política, não. Políticos não atacam uns aos outros, não se xingam. Adversários políticos, pessoas que apoiam políticos, jamais xingam os outros ao invés de realmente promoverem um debate de ideias e tentar mostrar porque o outro lado poderia estar errado e tentar mostrar porque o próprio lado poderia estar certo. Infelizmente, o debate de ideias em muitos meios políticos, não em todos, mas em muitos lugares, é extremamente pobre. É apenas xingar um lado xingando o outro xingando um, e nada além disso. De qualquer forma, o ad hominem, você atacar a pessoa ao invés de atacar a ideia, é uma falácia. Está na lista das falácias. Então cabe a pergunta: quando alguém usa um ad hominem, isso é necessariamente um erro? Ou será que existem momentos em que o ad hominem, ainda que de fato nunca vai provar pra gente nada, ele poderia ter algum conteúdo de informação? A verdade é que, ainda que na maior parte dos casos que a gente observa um ad hominem acontecendo, ele seja puramente falácia, porque a pessoa simplesmente não tem condições de montar um argumento, ela ataca quem está dizendo, ou alguém associado àquela posição, existem casos em que um ad hominem, na verdade, não é uma falácia. Lembram do vídeo anterior, quando a gente estava discutindo o argumento autoridade? E eu falei para vocês que existem situações onde eu sei muito menos do que uma outra pessoa, em que eu aceitar a opinião daquela pessoa, não como verdade, mas como informação, e tornar mais, que vai tornar mais plausível alguma ideia. Nesses casos eu poderia usar um argumento de autoridade, certo? Não é bem um argumento de autoridade, eu não estou concluindo que aquela pessoa está certa, mas eu estou considerando que uma pessoa que sabe mais do que eu tem mais chances de estar certa naquilo que ela sabe mais. Nesse caso, quando eu identifiquei alguém como autoridade e por isso aceitei o argumento dela, alguém que me diga que, olha cara, você estava enganado, aquela pessoa não sabe tanto, o diploma dela é falso, ela nunca trabalhou nisso, ela diz ser uma autoridade, mas na verdade não é um argumento perfeitamente válido. Porque o motivo pelo qual eu estava considerando ter alguma informação na informação daquela suposta autoridade é porque eu achava que era uma autoridade. Desqualificar a característica de autoridade da pessoa neste caso, mostrando corretamente que ela talvez não saiba mais do que qualquer outra pessoa, é um argumento válido. Não mostra que o que aquela pessoa, suposta autoridade, estava falando está errado. De forma alguma. Aliás, não fala nada sobre isso. Mas fala sim sobre, olha, simplesmente não ouve aquela pessoa. Não altere as suas plausibilidades de acordo com o que ela diz, porque ela não tem competência para isso. Ela sabe tanto quanto você. Ou seja, mesmo um ad hominem, que é das mais padrões das falácias, existem circunstâncias específicas onde ele faz sentido e pode fornecer algum tipo de informação
que seja relevante para uma estimativa da gente. Tem uma série de condições para isso acontecer. Como vocês viram, depende de eu estar confiando em alguém como autoridade e alguém me mostrar que aquela pessoa não é uma autoridade, então eu deveria não considerar o que ela disse. Note que então é um argumento contra um argumento, não contra. Se eu estiver discutindo se A é verdadeiro, o ad hominem nesse caso quer dizer que você não deveria alterar a sua plausibilidade de A porque aquela suposta autoridade disse algo. Por outro lado, o fato de que aquela suposta autoridade disse que A era verdadeiro, ou que era falso, mas vamos supor que seja verdadeiro, o que ela disse, não significa que torna mais plausível que A seja falso. Não. Porque se ela não tem a menor ideia do que ela está falando, a gente simplesmente desconsidera aquela opinião como sendo inútil. E, em geral, quando alguém não tem a menor ideia do que está falando, é a mesma coisa que não ouvir nada. Não é a mesma coisa do que você ter uma espécie de oráculo que sempre te apontaria para o errado. Esse oráculo seria maravilhoso da gente achar. Alguém que sempre diz alguma coisa, a gente passa a considerar que, olha, é muito provável que aquilo esteja errado porque a pessoa concorda com aquilo. Seria ótimo ter alguém assim. E todos nós vamos ser capazes de pensar em algumas pessoas na vida da gente a quem a gente associaria esse oráculo negativo. Eu certamente conheço alguns nos quais eu sinto que se encaixariam nessa função, mas isso tem mais a ver com avaliações do que a gente viu acontecendo do que realmente com o fato de que essas pessoas realmente sirvam de oráculos negativos. Em geral, a verdade é que são opiniões aleatórias, em que metade das vezes estão certas, metade das vezes estão erradas, e elas são, na verdade, inúteis, infelizmente. Um oráculo negativo seria útil. Qualquer forma, vamos seguir e conversar sobre mais alguns. Eu disse que eu ia olhar a lista de falácias. Eu olhei, eu trouxe mais algumas para a gente conversar. Uma outra falácia bastante comum da gente encontrar e que é terrível nas consequências que ela tem hoje em dia é o que a gente chama de apelo à natureza. Algo seria bom porque é natural. Essa vem de uma falta de informação sobre o que é natural e o que não é. Se a gente for analisar a fundo, a distinção entre natural e artificial nem sequer faz sentido, porque nós, como pessoas, evoluímos e fomos criados da mesma natureza. Seres humanos são partes da natureza tanto quanto qualquer outro animal. As cidades que a gente monta têm características próprias, mas é como o fato de que formigas montam as suas próprias cidades. Nós temos estruturas específicas da nossa espécie, mas ainda assim é tudo natural. Existe sim um argumento, porque de fato parte do que a gente faz na nossa sociedade moderna, parte das coisas que a gente faz geram consequências nefastas, sim. A gente gera poluição, a gente está causando aquecimento global que vai causar sérios problemas para a gente. Então é verdade que se a gente tentar definir o artificial, ainda que mal feito, como coisas feitas pelo homem, parte do que a gente faz tem efeitos ruins? Tem, sem a menor dúvida tem. Por outro lado, parte das coisas que a gente faz tem efeitos que pra gente são fantásticos. Há 2000 anos atrás, a expectativa de vida de uma pessoa era 30 anos. Hoje a gente espera viver até os 70, 80, não é tão estranho, e todo mundo conhece gente que está vivendo até os 100. A gente está vivendo muito mais. A gente está sobrevivendo muito melhor, a gente está tendo uma qualidade de vida numa idade mais avançada muito melhor. Há 2000 anos atrás eu já seria um velhinho, muito velhinho. Hoje eu nem me vejo assim. Eu me vejo como um adulto, nem me vejo como velho. Esse apelo à natureza é baseado nessas ideias de que esse natural seria de alguma forma melhor. E não é. Você vê coisas engraçadíssimas, como pessoas falando se tiver química em alguma coisa não coma. Bom, tudo tem química. Se você pegar a composição de uma maçã, são só elementos químicos. O fato de que você está dizendo que algo é natural não quer dizer que seja bom. Tsunamis são naturais. Lava é natural. Um urso é natural. Um leão é natural. Eles não fazem bem pra gente. Nenhuma dessas coisas. A queda de um asteroide é natural. Portanto, quando alguém diz pra gente que isso é melhor porque é natural, da mesma forma
É uma falácia. Podem haver situações em que algumas coisas naturais sejam melhores do que algumas das coisas que a gente faz? Sim, pode, e existem essas circunstâncias. Por outro lado, simplesmente dizer que é melhor porque é natural é uma falácia de verdade. Porque se você for tentar verificar proporção de coisas que são naturais e proporção de coisas que são boas, elas provavelmente são independentes. E se tiver alguma independência, é muito fraca. Eu nem sei saberia dizer se o bom vai cair um pouquinho melhor no natural ou um pouquinho melhor no artificial. Não é absolutamente claro. A vida na natureza, sem uma civilização por detrás, é uma vida terrível. Nem tanto para seres humanos, porque seres humanos são o maior predador que existe no planeta hoje em dia. Portanto, tudo foge da gente. Para todos os outros animais, exceto os outros predadores topo da sua cadeia alimentar, a vida na natureza é uma vida de absoluto estresse. Ou seja, esse apelo à natureza também é uma falácia. E nesse caso é uma falácia de verdade. Não tem informação nenhuma. Você dizer que algo é natural não torna nem mais plausível aquilo ser bom. Em algumas circunstâncias, o natural vai ser bom e vai ser muito bom. Em outras circunstâncias, o natural vai ser muito ruim. Venenos de cobra são naturais. Você ser mordido por uma cobra é absolutamente natural. Nada bom para você. Ou seja, não é informação. Não tendo uma informação de qualidade ali, é uma falácia de verdade. Vamos ver só mais uma hoje, então. Já está se estendendo bastante. Uma outra falácia bastante comum é o que a gente chama de apelo à ignorância. Algo deve ser assim porque eu não sei. A gente ouve isso o tempo todo. Olha, eu não consigo imaginar como isso pode ser possível, então isso tem que ser falso. A afirmação, quando a pessoa faz a afirmação nesses termos, eu diria que eu até acredito. A pessoa não consegue imaginar como aquilo seja possível. Verdade. Posso acreditar que isso seja verdade. É uma falha na imaginação da pessoa, ela está dizendo que ela tem limites na imaginação dela, está tudo certo. A partir daí, concluir que porque ela não é capaz de imaginar um cenário em que aquilo poderia ser verdade, aquilo tem de ser falso, está errado. Como prova, com certeza está errado. Poderia ter alguma qualidade informacional? Poderia, a gente tem que analisar caso a caso nesse caso. Vamos supor que a gente diga assim: nós esperávamos que assim que a gente começasse a procurar por inteligências extraterrestres em outras estrelas, nós fôssemos capazes de encontrá-las. Nós não vimos sinal disso em nenhum lugar até agora. Como nós não vimos nenhuma, elas devem não existir. Isso é um argumento de ignorância. Eu não conheço nenhuma inteligência alienígena, portanto, ela deve não existir. Eu baseio isso na minha ignorância. É uma prova? De jeito nenhum. É informativo? Bom, se eu estiver sempre procurando, e eu continuo procurando, e cada vez que eu procuro eu não encontro, a plausibilidade de não existir pode continuar sendo baixa, ou sendo o que quer que ela seja. Ela pode se alterar muito pouco, mas ela se altera assim. Porque é razoável esperar que, se algo exista, eventualmente a gente encontre evidências daquela existência. Ao nunca encontrar, isso não mostra, não prova que não existe, mas vai tornando cada vez menos plausível. Então, é uma fonte de informação. Num caso específico que eu analisar o problema, e se for isso que está acontecendo, pode ser sim uma fonte de informação. Por outro lado, vão ter casos em que as pessoas estão apenas dizendo que elas não são capazes de raciocinar. O argumento poderia ser, se você estiver numa situação em que alguém está te dizendo: olha, eu fiz estudos que mostram um determinado fenômeno, e alguém responde: isso não pode ser verdade porque eu não imagino como isso poderia acontecer. A informação disso é basicamente nula. Porque tem alguém dizendo que eu não entendo nada sobre isso, então deve ser errado. E outra pessoa dizendo que, olha, eu estudei de fato e aparentemente esse é o fenômeno que acontece.
a resposta de que eu não entendo o que você está fazendo, então deve ser errado, não tem informação nenhuma. É falácia pura. Então, ao analisar falácias, mesmo as falácias de listas de falácias, de verdade, a gente tem que tomar um enorme cuidado. Raciocinar corretamente envolve tentar buscar outras explicações, tentar entender o que está acontecendo, tentar analisar a situação e ver que se existem várias possíveis outras explicações e entender que eu estou falando de qual é mais plausível, qual é menos plausível e que a incerteza ainda está continuando. Falácias são de verdade erros e erros graves se alguém usar elas para tentar te dizer que com certeza algo é verdadeiro. Nesse caso, a lista das falácias te diz claramente que em todos aqueles casos, mesmo que você aceite as premissas iniciais, você não é obrigado a aceitar a conclusão, porque não há provas. Mas isso, como a gente já viu, é diferente de dizer de que não há evidências, de que não há informação ali. Certezas, a gente não consegue. Informação sobre nossas plausibilidades, a gente consegue sim. Então espero que vocês tenham gostado. Eu talvez volte mais pra frente para falar de falácia, se vocês acharem interessante, eu posso. Deixem um pedido para eu ter outras para comentar. Se alguém quiser que eu comente sobre alguma específica, fique à vontade de deixar aí embaixo. E eu aproveito para fazer um vídeo a mais sobre isso. Mas a ideia era entender essa estrutura de raciocínio e de avaliar plausibilidades das coisas. Entender o que a gente está realmente dizendo, entender os limites do nosso conhecimento e como é que a gente precisa aprender a navegar por essas questões para ter um raciocínio sólido e para entender o que realmente acontece no mundo. Então, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo que vocês gostaram, inscrevam-se, apertem o sininho para ser avisados quando eu lanço um novo vídeo. Falem para as pessoas que podem achar que teriam interesse sobre isso. E até a próxima. Obrigado.